senhor Dr. Fábio Ferreira, presidente da Associação dos Advogados, ministro Gilson Dipp, ministro do Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça, desembargador Antônio Carlos Viana Santos, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em nome de quem eu peço licença para saudar todos os demais componentes da mesa, as autoridades presentes, entre as quais um ex-governador, ex-procurador-geral da Justiça, ex-deputado, que nos dá a honra de ter comparecido aqui, e os membros da diretoria do Instituto Vinus Nunes Leal e de outros organismos importantes aí do mundo jurídico, senhoras e senhores advogados. Eu queria, em primeiro lugar, dizer da honra que tenho de tornar a comparecer a esta casa, que de algum modo, por excesso de pretensão minha, de algum modo eu digo que também é minha, porque foi o primeiro organismo extrajudicial que formou uma parceria com a Escola Paulista da Magistratura quando eu assumi a direção da escola. Me lembro de ter feito uma reunião ainda lá no velho prédio da Vila Mariana, onde fui, noutras oportunidades, recebido com toda a fidalguia e toda a generosidade da associação, cujo recinto e cuja sede vinha frequentar depois inúmeras vezes, de modo que, de algum modo, e isto é também um modo de expressar a minha homenagem a essa instituição, eu me sinto parte da casa desta associação. Em segundo lugar, dizer que hoje realmente eu não vim para fazer nenhuma conferência, nenhuma palestra, mas apenas para introduzir os nossos especialistas aí num assunto que me diz respeito muito de perto, porque foi objeto de uma referência expressa e explícita no meu discurso de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, que é a minha preocupação com a instituição, mediante o uso instrumental do Conselho Nacional de Justiça, de uma política nacional da magistratura para a conciliação. O Poder Judiciário, o senhor sabe melhor do que eu, que o Poder Judiciário, dentro daquilo que desde criança eu venho sempre ouvindo, que é chamada da crise do judiciário, que é uma corrida improfícua atrás de números, não vamos chegar a lugar nenhum, se defronta com essa dificuldade básica de não poder responder às demandas da sociedade em relação às lides, não apenas às lides atuais, mas aquilo que o desembargador Kazuo Watanabe muito bem cunhou certa feita, da litigiosidade contida, e daquilo que eu, indo além, chamo de uma litigiosidade virtual ou de uma litigiosidade potencial que permeia as sociedades em geral, e como não podia deixar de ser, permeia a sociedade brasileira, exacerbado com o quadro de um desenvolvimento, vamos dizer, muito lisonjeiro para nós brasileiros, mas repentino do desenvolvimento nacional, o que vai agravar esse quadro sobremaneira nas próximas décadas. Em outras palavras, nós temos que reconhecer a impotência e a incapacidade do judiciário brasileiro de responder a essas demandas na sua concepção atual. Eu estou querendo dizer que aquilo que o professor Kazuo Watanabe chama de solução tradicional de conflitos mediante adjudicação de sentenças, que é simplesmente o fato de que o judiciário produz sentenças, essa é a sua função, essa é a sua competência básica, produzir sentenças que terminam os conflitos, mas não põem fim aos conflitos. Na verdade, as sentenças transitadas em julgado, com coisa julgada material, na verdade, põem termo, vamos dizer, a um conflito do ponto de vista racional, no sentido de que a continuidade da lide real é irracional a partir daquele momento para o sistema jurídico. Mas ela prossegue, e o fracasso
das decisões como fonte de produção de efeitos psicológicos e de efeitos sociais está atestada no número das execuções da sentença, das execuções forçadas de sentenças. Ao passo que hoje há estatísticas confiáveis nesse sentido, mostram que as soluções negociadas, as soluções acordadas pelos próprios sujeitos dos conflitos, levam a um número absolutamente irrelevante de descumprimento de acordos com que se põe termo a esses conflitos. Mas o que eu estou querendo tornar mais explícito é que se a sociedade brasileira, que tem acesso ao judiciário numa pequena faixa, exprimida entre as classes mais poderosas do ponto de vista econômico e entre as classes mais pobres, é uma pequena faixa. Eu não seria capaz de quantificar, mas a mim me parece que não chega a 20% da população brasileira. Já mostra um fracasso do judiciário no exercício da sua função de resolver conflito. Na verdade, as classes mais altas, incluídas aí as grandes empresas, etc., não veem o judiciário, sobretudo as grandes empresas, etc., recorrem à arbitragem, etc., etc., e as razões disso não estão apenas na impossibilidade, na incapacidade do judiciário, mas de outras razões. Mas, enfim, é um dado objetivo. Segundo, que as classes menos favorecidas, essas não veem, por uma série de outros fatores, desde a ignorância dos seus próprios direitos até a impossibilidade econômica de recorrer a advogados ou recorrer a defensorias públicas que são ainda extremamente precárias no Brasil. E eu já afirmei isso certa feita. Deste ponto de vista, o Poder Judiciário, de vez em quando, me dá a impressão que vive na ilha da fantasia. Ele parece que atende a toda a sociedade e, na verdade, atende a uma parcela mínima da sociedade. Mas, supondo-se que a sociedade toda pudesse acorrer ao judiciário, portanto, invocando as garantias constitucionais ou a garantia constitucionais da universalidade da jurisdição, nós teríamos simplesmente um caos, porque o Poder Judiciário hoje não teria nenhuma possibilidade, nenhuma capacidade para responder a essa demanda, seja por falta de recursos materiais, seja por falta de recursos humanos. É absolutamente impensável, absolutamente impensável. Portanto, e isso tudo concorre para desprestigiar o judiciário e, portanto, para agravar essa mesma crise. Logo, nós estamos há muito tempo, pelo menos agora, no momento de a gente começar a pensar em termos de judiciário, de soluções alternativas. Ou seja, reconhecendo essa incapacidade do judiciário de resolver os conflitos pelos meios tradicionais, de pensar como, instituindo uma política para a magistratura, que essa é a grande função do Conselho Nacional de Justiça, criar, em primeiro lugar, produzir, em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade no próprio judiciário, para assumir como tarefa sua e de modo alternativo a sua competência tradicional no exercício da jurisdição, assumir os chamados meios alternativos de resolução de conflitos. O grande obstáculo que eu vejo nisso, e agora faço uma referência, o professor Cazu lembra-se muito bem, desde o tempo que era juiz de família aqui, estávamos sempre interessados em tentar resolver o uso desses recursos alternativos. Estávamos para fazer, eu não fiz, mas o professor Cazu e outros profissionais fizeram viagens ao exterior, tivemos na Califórnia, vendo a experiência norte-americana dos meios alternativos, na Argentina, e etc., etc. Estamos sempre preocupados em tentar resolver isso. E com que esbarramos? Em primeiro lugar, com a mentalidade dos juízes, que, não por culpa, eu aqui não responsabilizo os juízes como tais, mas vamos dizer, por uma falta de concepção ou de uma preparação mais adequada, a
acabam pensando que o recurso a esses meios alternativos por parte do judiciário, sobretudo por parte do juiz, é uma atividade secundária, é uma atividade, de certo modo, degradada, quando, na verdade, todos nós sabemos que não o é. Então, mudar a mentalidade dos juízes a respeito do uso desses meios alternativos, que a gente coloca sob o título genérico de conciliação, mas que envolve também outras alternativas. Então, mudar isso